viajeiro, se fores a Braga, não perguntes a ninguém quanto há de belo para ver numa ermida, ver uma fraga, qualquer poeta ali tem mil poemas a escrever. Para mais um programa das Memórias de Braga do Filho do Alfarrabista da Arcada, hoje tem aqui dois convidados ilustres. É o primeiro alcaide e o segundo alcaide aqui da freguesia da Sé, Civilidade e Vacemenos. E vamos falar deste largo, que é o Largo das Carvalheiras, que é um dos mais importantes largos de Braga, embora hoje as pessoas passem aqui de carro e não liguem grande importância a este largo. Este é um largo que tem 2000 anos de história. Para falar dessa primeira parte desses 2000 anos de história, infelizmente hoje foi impossível trazer comigo um jovem que é um craque do desenho e é o maior especialista do país em cartografar vestígios romanos e depois consegue fazer futurologia daquilo que ainda não está visto no subsolo, mas que ele imagina como é que poderá ser e tem acertado em muitos e é requisitado por todo o país. É o César Figueiredo, que não pôde vir hoje porque está a preparar uma iniciativa para a cidade de Braga, que tem datas marcadas para apresentar e portanto está com muito trabalho. Podemos pôr novo lá qual é essa iniciativa a ver na cidade de Braga, mas que vai ser uma coisa muito importante. De qualquer maneira, portanto, nós prometemos que viremos outra vez aqui às Carvalheiras só para falar da época romana em que este largo era importantíssimo. Basta vermos que fica paralelo à rua Dom Caetano Brandão, que no tempo da cidade romana era o Cardo romano. O Cardo era a principal via, a principal rua da cidade romana. E, portanto, inclusive, temos aqui um edifício que era da antiga escola primária da Sé e hoje junto à freguesia, que ao fazer as obras para transformar a escola no edifício da junta, foi feito o levantamento e hoje está musealizada uma parte da rua, precisamente do Cardo, onde tem lá várias casas importantes na época romana. Bom, mas tudo isto para vos dizer que vamos então pôr de lado a parte romana deste largo, que irá ser contada depois mais tarde, juntamente com o César Figueiredo, e vamos agora passar a contar as coisas importantes que este largo encerra e que muita gente passa aqui e que não faz a mínima ideia. Portanto, numa primeira imagem que depois aqui o nosso produtor irá colocar em fundo, vamos ver que neste cruzamento por trás de mim, por trás de nós neste caso, existiu em tempos uma capela chamada São Miguel do Anjo. Foi feita, sou obrigado a ver a cábula, porque hoje é tanta coisa e há datas que não podem falhar e portanto temos que viver aqui a cábula. Portanto, a capela São Miguel do Anjo que foi construída no início do século XVIII, portanto 1700 e pouco. Ficava precisamente no cruzamento da rua Visconde Pindela, da rua Dom Paio Mendes, aqui com o Largo das Carvalheiras e com uma avenida que ainda hoje mantém portanto, a identidade dessa capela, que é a Avenida São Miguel do Anjo, que é a avenida que nos leva daqui ao Campo das Hortas. Ainda mantém o nome, portanto, é uma reminiscência precisamente dessa capela. A capela que ficou famosa sobretudo por um acontecimento que aconteceu na cidade de Braga, que foi quando um príncipe de Portugal passou a ser arcebispo de Braga, que foi Dom José de Bragança. E nessa altura, quando foi para fazer a entrada solene na sede de Braga, que fica aqui a cerca de 100 metros, foi aí que se paramentou e foi um cortejo processional desde essa capela até à catedral para tomar posse do pálio do arcebispo de Braga. Entretanto, por volta de meados do século XIX, as autoridades de Braga entenderam demolir a porta da cidade, que ficava próximo dessa capela, ali na rua Dom Paio Mendes, mais ou menos onde é hoje onde existe a Rua da Violinha, que já existia nessa altura. E nessa altura foi demolida a porta que se chamava, denominada de Porta da Ajuda ou de Massiminos, precisamente, que era a porta de acesso ao lugar ou à freguesia de Massiminos. E nessa altura que foi demolida essa parte da muralha e a porta, também entenderam demolir a capela. Mas felizmente, depois de tanta demolição que houve em Braga e que se desconhecem
inclusive onde é que foram levados Vestígios. os vestígios desses monumentos foram destruídos. Essa capela foi reconstruída, onde hoje é a Rua Cardoso Avelino, que curiosamente, antes da Rua Cardoso Avelino, se chamava Travessa dos Cornos. Essa rua também foi aberta por causa da construção da abertura da Estação dos Caminhos de Ferro, mas não é para isso que estamos aqui para falar. Portanto, é só para lembrar que essa capela foi aqui demolida, foi reconstruída na Rua Cardoso Avelino, ali, portanto, ali a meio mais ou menos, na rua que cruza com a Rua da Cruz Pedra, mais ou menos a meio. Tem como particularidade estar... A ser reconstruída, Não, a ser restaurada. não, mas as fundações é tudo em estacaria. É tipo Pombalino. É tudo em estacaria porquê? Já agora? Já agora, olha, é mais um dado adicional que fica aqui. Na altura, havia muita água no subsolo, e como havia muita água no subsolo perdida, e toda a gente sabe que o pinho debaixo d'água não apodrece. O que acontece na Baixa Pombalina em Lisboa. Aliás, e então aquela capela, aliás, a recuperação que está a ser levada a efeito é precisamente na cobertura por causa das infiltrações de água e precisamente na estacaria, porque a estacaria deixou de ter água. E como deixou de ter água, está a apodrecer e com bastantes novelos de formiga branca. Aliás, porquê? Ela foi feita em estacaria precisamente para não apodrecer. Em Lisboa, as pessoas, eles fazem os possíveis por não revelar muito isso, para não haver alarme público, mas crê-se que aquela Baixa Pombalina corre sérios riscos também um dia qualquer de aquilo desabar tudo, porque... Aliás, os fios freáticos de Lisboa foram todos alterados com construção de metros, com construção de parques subterrâneos e hoje não tem a irrigação subterrânea necessária para manter aquilo. No passado, a construção das nossas pontes, a sapata era sempre em pinheiro, porque o pinheiro verde debaixo d'água não apodrece. E tinha outra vantagem, é que em caso de abalo telúrico, esses alicerces, aliás, como hoje no Japão é um país que está mais evoluído em construção antissísmica, portanto, essas fundações acompanham o sismo, portanto, abanam, mas não caem. Não parte. E não partem. Bom, agora, mais virados a nascente, nesta Campo das Carvalheiras, temos uma casa nobre da cidade de Braga, que era a casa da família Pimentel Vasconcelos. Sobre esta casa não me vou alongar muito, porque esta casa por si só mereceria um programa e, portanto, vou só fazer referência à essência desta casa e quem eram os titulares. E já agora, algumas curiosidades. Segundo a fonte, Leonino de Abreu, foi um memorialista muito importante de Braga, meados do século XX, esta casa também terá sido usada como escola industrial. Se calhar é uma coisa que pouca gente em Braga conhece, pelos vistos esta casa de trás de mim também serviu de escola industrial, já agora, e depois ali em cima também era a escola comercial, né? A Casa da Torre. Na atualidade, e desde pelo menos há 40, 50 anos, funciona como Grêmio da Lavoura. Aliás, temos aqui um técnico... É Grêmio, cooperativa mas no início era assim que se designava, era Grêmio da Lavoura. Queres fazer alguma... nada especial para... Aqui ao nosso lado também existe um fontanário desde 1914, curiosamente foi daquele fontanário que eu vi a primeira água dos primeiros anos da minha vida, porque eu nasci em 54, só por volta de 1960 que a minha casa aqui na Rua Condemindela e as casas todas aqui da área começaram a ter água ao domicílio e, portanto, até aí os counters de barro é que serviam para abastecer. Similar a este, existia um também no Largo dos Penedos. Exatamente. E há pouco tempo existia lá. Não, desde que se traçou, a abertura. Mas o Largo dos Penedos tinha precisamente um igualzinho lá. Bem, e fazendo uso aqui da minha cábula, estamos aqui junto de um cruzeiro. Foi mandado fazer pelo arcebispo Dom Furtado de Mendonça no século XVII e que, curiosamente, não mandou fazer um, mandou fazer dois. Um para o Campo das Hortas, que era onde é que este cruzeiro esteve colocado, até 1914, antes de ser levado para lá, também trazido do local em frente da Arcada
o chafariz que hoje está no Campo das Hortas. Este cruzeiro foi feito por esse arcebispo, que esteve colocado durante muito tempo no Campo das Hortas. Aliás, vamos ver uma imagem. Praça Conde de São Joaquim. São Joaquim. Que, aliás, vamos ver uma imagem aí que o nosso organizador vai colocar, ainda do tempo em que o cruzeiro se encontrava no Campo das Hortas. Portanto, a Caixa dizer, portanto, que este cruzeiro foi trasladado, digamos assim, do Campo das Hortas para este local em 1914 e aqui está. Para mim tem algumas histórias que eu já vou contar depois a seguir, um bocado negras, mas bom, e aqui neste espaço, como vemos, é um espaço multi-usos da cidade de Braga, não é? Porque, por exemplo, tem a ver com o parque educacional da cidade, não é? Muito importante. Atrás de nós encontra-se a escola primária que eu frequentei, que é conhecida pela escola primária da Sé Velha. Este edifício foi construído em finais do século XIX, na altura em que mais ou menos foi aberta a rua Dom Afonso Henriques, que veio substituir as famosas travessas da cidade, que eram vielinhas, que ainda existem algumas, nomeadamente a Rua das Chagas, Rua da Violinha, a Rua Santo Antônio das Travessas, a Rua de Angolim Pais, são alguns exemplos, Rua das Chagas, Rua do Farto, Rua do Forno, são algumas das ruas que era o traçado medieval da cidade de Braga. E ali, em finais do século XIX, foram alteradas, foram demolidas algumas dessas vielas para se criar a Rua de Dom Afonso Henriques, que na altura já era uma grande avenida com uma cidade, não é? E nessa altura, aqui na esquina das Carvalheiras com o Dom Afonso Henriques, foi fundada uma escola primária, creio que na altura, das primeiras a ser para os dois sexos. Em 1961, aqui este rapaz assentou praça lá na escola. Entretanto, essa escola, que foi substituída por outra, que supostamente seria para deixar esta de ter uso, mas acabou por naquela altura, ainda se faziam muitos meninos e cursos para adultos, mais tarde. Naquela altura se faziam muitos meninos, não é como agora, que agora há alguns que vão comprá-los ao supermercado. Não havia televisão. Acontecia que, quando foi inaugurada a autoescola, esta ainda teve que continuar em uso e portanto, coexistiram ainda durante muitos anos as duas escolas. Entretanto, a escola foi desativada, quando começou a haver menos meninos, e em 1990 Ali? passou a ser junto da freguesia. Foi a partir de 2002, mas já com as obras, mas teve muito tempo parado. Teve muito tempo parado. E, entretanto, houve o problema da descoberta dos vestígios romanos e, portanto, atrasou muito. Da chamada domus de mas ainda bem que demorou, porque assim ficámos ali com mais uma riqueza da cidade. Portanto, com essas obras deu origem a descobrir-se vestígios romanos, que é um dos fatores que nos vai fazer depois vir aqui com César Figueiredo para falar da parte romana, que hoje vamos abordar, e por conseguinte, a partir de 2002, passou a ser a sede da Junta de Freguesia da Sé. Por trás de nós encontra-se um espaço que tem sido multiuso ao longo dos séculos na cidade de Braga. No topo encontra-se uma capela, a Capela São Sebastião, que não vamos falar dela, porque também é mais um edifício que merece uma visita. Barroco. Merece uma visita por si só, mas entretanto aproveito para informar o seguinte: nós estamos hoje num dia que está lá a acontecer qualquer coisa, e há momentos houve aqui um popular que nos veio abordar, e já agora, como isto irá para o ar nos próximos dias, então até faço história já, aproveito para pedir para explicar aos nossos espectadores o que é que está ali a acontecer neste momento na igreja. Está a acontecer no espaço da capela. Portanto, há lá uma fonte que estava, portanto, encostada no muro, contigo, portanto, à Capela São Sebastião, que há 50 anos atrás estava, portanto, nos Granjinhos. Desde o tempo de Dom Diogo de Sousa, foi lá fazer por ele. E depois do município, da União de Freguesias e da paróquia da Sé
e da Cividade, que é o mesmo paro, que é o Cónigo Manuel Joaquim, reunirem, chegou-se a um acordo no sentido da fonte voltar, portanto, aos Granjinhos, não no sítio original de onde saiu, mas relativamente ao lado, e com a garantia que, portanto, o muro vai ser todo arranjado, inclusive a parte de cima vai ser vedada. Pronto, como tu sabes, a capela de São Sebastião das Carvalheiras teve há bem pouco tempo obras de qualificação muito interessantes. Será uma forma da gente, quer dizer, foi arranjada a capela e agora vamos arranjar a área envolvente. Dessa maneira, num próximo programa, a gente irá fazer um programa. De qualquer maneira, o alerta que quero aqui deixar é porque esse popular vinha quase em alarme público. Disse-me, quando eu aqui nós a montarmos a aparelhagem para fazer este programa, que estavam a tirar dali o fontanário, que se calhar ia parar a casa de alguém. O homem, mas ele se calhar tem alguma razão, porque se calhar muitas coisas em tempos que levavam sumiço. Mas desta vez temos a certeza que vai sair dali para o sítio de onde veio, não é? Não, inclusive a própria Misericórdia já construiu uma sapata onde esta fonte vai ficar condignamente instalada. Mas o que estou a dizer é que esse alarme estava-se a criar porque em tempos que lá vão a gente sabe com muita coisa em Braga que... Mesmo a própria confraria da capela sabe perfeitamente tudo o que foi feito, as demarches que foram feitas e... Em primeira mão o que nós queremos dizer aqui é que vai tudo bater certinho e direitinho, vai sair dali, vai para os Granjinhos, de onde saiu e se calhar nunca deve ter saído. Mas como eu dizia, este espaço aqui que foi multiuso durante muitos anos, começou por ser um espaço onde se fazia a Feira da Lenha, onde se fazia a Feira do Gado, onde mais tarde foi transformado num bonito horto municipal. E depois este horto foi anulado, foi desativado, para, em seu lugar, ser criada a tal dita nova Escola da Sé. Que por acaso eu assisti, menino e moço, ainda não andava na escola primária, andava no patronato, mas também trouxeram os meninos do patronato ao dia da inauguração, houve aqui uma grande festa. Foi em 1958, creio eu, teria 4 anos. Foi inaugurada esta escola, que é a escola que está em vigor aqui na freguesia da Sé. Em frente, aqui, portanto, em frente do local onde é a escola, vai aparecer uma imagem que é do Cruzeiro da Senhora da Saúde, que no início do século XX foi demolido. Foi demolido e a imagem do Cristo foi levada e está ainda hoje na Capela São João da Ponte. Os outros componentes arquitetónicos, portanto, deste nicho, foram na altura levados para o Parque da Ponte, estão lá espalhados pelo Parque da Ponte. Há momentos aqui o nosso Presidente da Junta estava preocupado. Desconhecia. Entretanto, não sei se levaram o sumiço do Parque da Ponte. A imagem do Cristo, sabemos que continua na Capela São João da Ponte. Se esse crucifixo pertence aqui à Sé, da mesma forma que a fonte daqui vai para os Granjinhos, que era a sua... Então já arranjei aqui mais um... Eu acho que... Mais um APR. É o que estás a prometer. Não estou a prometer nada. Estou a dizer que devemos averiguar. Acho que sim. Mas de qualquer maneira as informações que estão registadas é de que a imagem do Cristo foi para a Capela São João da Ponte. Por acaso, ainda muito recentemente, creio que o Rui Ferreira, portanto, a falar da Capela São João da Ponte, fez referência... Então é a pessoa ideal. Fez referência portanto, a esse pormenor que eu estou a contar. E, segundo o Leonildo de Abreu, tal memorialista da primeira parte do século XX aqui em Braga, diz que, quando ela foi demolida, portanto, o resto dos motivos arquitetónicos foram levados para o Parque da Ponte, que entretanto naquela altura estão lá semeados. Estão lá semeados. Bom, e agora, para dar seguimento às explicações aqui sobre o campo das Carvalheiras, agora chega a uma altura de falarmos de equipamentos de utilidade pública. Começámos por falar naquilo que é conhecido em Braga vulgarmente pelo Matadouro Velho, que fica por trás de nós, hoje não tem sequer vestígios. É um sítio importante no programa que vamos fazer sobre a romanização aqui desta zona, porque lá encontra-se as ruínas de uma ínsula romana que
brevemente vai ser musealizada, vai ser recuperada, vai ser posto de forma as pessoas poderem visitar aquilo com assiduidade. E com dignidade. Mas, portanto, ali naquele local, em 1635, o Frei José do Espírito Santo fundou o Convento do Carmo. Ele existiu ali durante 20 anos, portanto, entre 1635 e 1655, tendo mudado dali ao local onde ainda hoje existe, que é junto à Igreja do Carmo. Em 1787, a Câmara mandou para lá o matadouro municipal. Em 1787. E existiu lá até os inícios do século XX, a altura em que foi mudado para mais ou menos, para próximo do Peão da Meia Laranja, aonde foi o último local em que Braga houve matadouro. Portanto, foi ali que foi o término, entretanto, extinguiram os matadouros e aquele também foi fechado. E antes de ser matadouro, curiosamente, era a fábrica de gás de Braga. Portanto, a primeira iluminação que houve em Braga era a gás e era lá que eram feitos preparados para a iluminação pública. Ligeiramente abaixo, existe outra instituição que hoje, felizmente, não é muito usada, uma doença terrível que existiu no finais do século XIX e até metade do século XX está mais ou menos debelada, que é o Instituto da Tuberculose. SLAT, durante muitos anos, serviu para fazer rastreios e tratamentos a pessoas que padeciam dessa enfermidade. Foi inaugurado em 1935 e teve como primeiro diretor um famoso médico de Braga, o Dr. Alberto Cruz, por sinal. O meu pai foi pioneiro, um paciente, de uma operação ao estômago. Naquela altura, o mais grave não era retalhar as pessoas, o problema era as anestesias. O meu pai teve anestesiado mais de 12 horas e o médico chegou a dizer que ele tivesse mais para lá que para cá. E estes terrenos para fazer este instituto foram doados por um tal Dom António de São Martinho. Portanto, é importante, pessoas que fizeram alguma coisa de meritório pela cidade devem ser recordadas. Nem sei bem quem é este senhor Dom António de São Martinho, também não me preocupei em saber, mas consegui apanhar este dado, portanto, aqui fica. Curiosamente, mais abaixo um bocado, quando eu andava aqui na escola primária, havia aqui uma taxa chamada de siribaita e, para mal os meus pecados, foi aí que apanhei um bécio, que 51 anos depois ainda me tenho, que era lá que comprava os cigarretos, com um pouquinho o bando de amigos aqui da escola, depois víamos aqui para os cigarretos às escondidas, aqui para as escadinhas dos cruzeiros, e consoante havia pessoas a reparar, a gente tinha 4 lados para se esconder, para dar para o cigarreto sem ninguém ver, e desde aí até agora, portanto, rapaziada, aproveitei este conselho de um desgraçado que anda para aqui há 50 anos a queimar tabaco e dinheiro. O mal é começar. É isso que eu tentei incutir nos meus filhos e parece que com algum êxito. Eu deixei de fumar em agosto. Vou pensar nisso. E para darmos seguimento aqui à história, ao levantamento dos motivos de interesse que há no Largo das Carvalheiras, juntou-se agora a nós, à conversa, o amigo João Sousa Machado, atual titular desta casa, que é a Casa do Igor. Esta casa, que começou por ser o hospício dos Cones Regrantes, talvez século XVII? Século XVII. Nos finais do século XIX, tenho informações que funcionava aqui também como um hotel, e na altura, em crónicas que li dessa altura, final do século XIX, São João, etc., era referenciado como sendo, na altura, uma ótima unidade hoteleira. E bons produtores de frigideiras. Também se aqui também. Produtores de frigideiras. Também eram produtores de frigideiras. Olha, mais um apontamento. Aqui, não? Se calhar, não sei. Mas, para nos contar mais alguma coisa sobre esta casa, temos, pronto, como disse aqui o nosso amigo João Sousa Machado, que entretanto ele e a esposa são os titulares da casa, ela descendente de um tal senhorigo que era um senhor espanhol, que veio para Braga, se veio estabelecer nascente em Braga,
porque em 1834, mais coisa menos coisa, quando veio das guerras liberais, o Estado expropriou os bens religiosos e a maior parte deles foi posto em asta pública. Esta casa, por conseguinte, veio à asta pública e veio um senhor de origem espanhola. Não foi logo ele? Primeiro foi o Conde de Samudães. Primeiro foi o Conde. Primeiro governador civil de Braga, familiar da casa dos Aguilares. Contigo. E familiar, contigo. E familiar, e meu familiar por coincidência. 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 Eu sou lá de cima de Basto, tenho família em Lamego e eles eram de Lamego. Portanto, a casa fez um circuito até à nossa posse. Por conseguinte, depois do Conde de Samudães, passados uns tempos, foi vendida ao José António Fernandes, que era o primeiro senhor do Igo. O senhor Fernandes, que depois casou com o Almeida, mas era o José António Fernandes, que foi o primeiro senhor que comprou da família. Portanto, o tal senhor Igo, Sim, senhor. que era, antes de mais, espanhol e que era comerciante de carnes. Comerciante de carnes. Portanto, esta casa sempre depois... E a partir dessa altura, esta casa passa a estar na posse de proprietários também do negócio de carnes cá em Braga. Sim, senhor. Até há pouco tempo. A maior parte dos talhos cá em Braga eram da família. Da família. Portanto, nós agora vamos pedir ao nosso amigo duas coisas. A primeira é que nos abrisse o calvário que está integrado na casa. Até estamos próximos da Semana Santa, portanto até uma altura também fazemos o lançamento. Estamos próximos, não? Está-se na Quaresma? Sim, estamos na Quaresma, mas estamos próximos da Semana Santa. E depois só queria que nos mostrasse da casa o hall, que eu acho lindíssimo, e tem lá um apontamento curioso, que eu já aqui atrás já fiz uma quebra-cabeças aos meus amigos do Facebook. E se nos quiser mostrar o salão novo, só para tirar umas imagens, mas basicamente era só isso que eu queria incomodar o meu amigo. É da própria capela, se quiser. E a tal capela tem uma história familiar, mas é curiosa, e eu faço questão também de contar aqui aos nossos amigos. Eu fui ao não. Para ver genérico. Sempre antes tomamos uma. Hoje temos o privilégio de uma visita que é pouco usual, que foi a abertura do Calvário do Igo, que é o Calvário do Senhor dos Passos, cujo Calvário é capaz de ser o único na cidade, que é propriedade da família, portanto, proprietário da casa, não é? Ele é propriedade, o Senhor dos Passos não é propriedade de ninguém. O Senhor dos Passos será todos os crentes. A casa é que pertence ao Senhor dos Passos. Mas o Calvário, a parte edificada, pertence à casa do Igo. É mantido, ou foi mantido e carinhado pela família. Pela família do Igo. Desde que tomaram conta da casa. Nós estamos aqui, portanto, num Calvário que supomos ter sido inaugurado previamente, construído por volta de 1700 finais de 1780, 1770. E em 1888 é que foi... A imagem do Senhor dos Passos, que foi feita em 1888, e que foi, o artista que o executou tem por nome José António da Silva Graça. Ele fez uma promessa, falava-se, pelo menos a família falava, que ele era devoto do Senhor dos Passos e como tal fez uma promessa de esculpir uma imagem. Ele era um bom marceneiro e escultor e ofereceu ao Calvário para que fosse venerado e mantido pela família. E portanto, digamos que é o único Calvário que, embora fechado, se mantém inalterável durante todo o ano, não é? Enquanto que os outros são montados e desmontados. Como a família também tinha ligações com pintores de arte sacra, fizeram
altar, beneficiaram as as pinturas interiores e foi sempre um motivo de aproximação das pessoas ao Calvário e um motivo de orgulho da família por termos uma peça que, além de ser bonita, é muito querida por muita gente. Porque muita gente é devota daqui do Senhor dos Passos, vem aqui, pedem para abrir a porta, o portal do Calvário, põem aqui velas, etc, etc. Portanto, Há alguma história assim mais caricata ou mais sugêneres que se lembra? Posso-lhes mostrar uma coisa bastante interessante, que é a parte económica do Calvário. Eu, quando adquiri esta casa, abrimos o local das esmolas e tinha dentro uma quantidade de moedas interessante, cerca de 1000 e tal escudos na altura, que eu me entreguei ao Cônego Macedo, prova do interesse que possa existir, e a porta abre-se com 2 chaves. É inédito, mas é uma maneira de não ser assaltada só por uma pessoa. A porta das esmolas. Mas Eu creio que não é só. Em quase todas as caixas das esmolas tem mais que uma chave. Mas nos Calvários? Em todas as caixas das esmolas, creio eu, que não podem ser abertas só por uma pessoa. Portanto, para que haja o máximo de honestidade possível. Claro que sim, claro que sim. E depois de vermos o Calvário, vamos conhecer aqui o hall da entrada desta casa, que é muito bonito. Tem lá uma peça que eu, da primeira visita que fiz à casa, achei de particular curiosidade. E vamos então agora passar para o hall de entrada da casa. Bom, estamos agora a entrar todo o hall da casa do Ego, que já agora, logo como primeiro acontecimento, está aqui esta peça, que é curiosa, que eu nunca tinha visto em mais casa nenhuma senhorial, em algumas tenho estado, e de facto às vezes até me interrogava como é que as pessoas faziam as necessidades. Pois este aqui é um urinol, os códigos usavam para fazer as suas necessidades. Para não terem que ir lá abaixo à horta, ou a outro lado qualquer, usavam este urinol, que estava anteriormente ali naquele recanto, não é? Colocado naquele canto, e tinha uma ligação para a rua onde as pessoas pode iria cair com pouca salubridade. Bom, temos aqui neste compartimento que eu acho lindíssimo. Mostra ali a escadaria, que é lindíssima. A casa que eu nasci, que é aqui próximo, também tem assim uma escadaria parecida com esta. E agora você quer dizer mostrar a capela da família? Uma capela humilde que tem uma história. Tem. Uma história da sua vida pessoal um bocado dramática, não é verdade? Correspondeu mais ou menos. Esta capela foi construída a sua despesa e mandada fazer por si. Já existia aqui qualquer coisa do género. Qualquer coisa. Não uma capela, mas uma zona de um oratório, qualquer coisa. Mas isto foi reconstruído por mim depois da morte dos meus pais. Eu fui indemnizado tristemente. E felizmente os seus pais morreram no acidente automóvel e os dois ao mesmo tempo, não é? E fui indemnizado humildemente e tristemente, e eu aquele dinheiro empreguei-o só na reconstrução desta capela. Em memória dos seus pais. Em memória dos meus pais. Sim, senhor. E que fica precisamente nas traseiras, na parte interior onde se localiza o Calvário dos seus passos.
É uma capela humilde, principalmente que faz frente à grandiosidade da Sé, mas para nós representa a franqueza, a maneira de estar na vida e já agora, se nos permite, para terminarmos com um fecho em beleza, vamos subir ao primeiro andar e vai-nos deixar filmar daquela janela a frente da capela, a paisagem é espetacular, e onde você vai fazer aqui vai contar aquela história do que é que o arcebispo, aquele decreto do arcebispo em relação àquilo que ficava aqui em frente à casa. Vai lá em cima a gente fala disso. Bom, e aqui no Salão Nobre da Casa dos Higos, vamos fechar em beleza o nosso programa com uma vista soberba da Catedral de Braga. Você tem o privilégio de ser o vizinho de enfrente da Catedral. Bom, nós começámos o programa precisamente a falar da Capela de São Miguel do Anjo. E agora, para terminar, nós estamos mesmo sobranceiros ao local onde era a Capela de São Miguel do Anjo. Eu sei que você sabe uma pequena particularidade relacionada com quando existia ali a capela. Diz-se, e eu li em qualquer local, já não me lembro onde, que a vizinhança da capela, em determinada altura... Nomeadamente as pessoas, se calhar, desta casa também, não é? Se calhar. Nos dias de frio, principalmente, ou debaixo de chuva, não assistiam à missa na capela e assistiam de casa... A partir das janelas. A partir das janelas. E o arcebispo então proibiu determinantemente que as pessoas assistissem, não validava essas missas dessas pessoas, porque dizia que o sacrifício era mesmo ir à capela. Era mesmo ir à capela, quer se chovesse, quer desse sol. Claro que sim. Bom, e aqui, na presença do amigo João Sousa Machado, que fez o favor imenso de nos abrir, a franquear as portas da sua casa, damos por terminado mais um programa das Memórias de Braga, do filho do alfarrabista, e muito obrigado pela sua hospitalidade.